Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a função tangente. Nós vamos ver a definição, algumas propriedades e o gráfico dela. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito ainda no canal, inscreve-se. Eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação. Além disso, não esquece de ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.alicmequino.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vamos falar aqui nessa videoaula sobre a função tangente. Então vamos lá. Seja a função f de d em R, com d sendo esse conjunto aqui, ó, x pertencente a R, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Vamos dizer que temos essa f de x igual a tg de x. A gente vai ler isso aqui como tangente de x. Nós chamamos f de função tangente, né? Alguns exemplos aqui, ó. F de x igual a tangente de 5x menos π sobre 2 e g de t igual a tangente de 4t. Bom, por que na função tangente, o domínio, a gente tem que escrever isso aqui tudo, né? É interessante a gente lembrar aqui do nosso círculo trigonométrico, né? Então, digamos que eu tenho aqui o nosso círculo trigonométrico e vamos marcar aqui, né, o eixo x e o eixo y, né? E vamos lembrar o seguinte, tangente, por definição, a gente sabe que isso é o quê? É seno de x dividido pelo cosseno de x, certo? Bom, como a tangente de x é definida como essa fração, né, no denominador da fração não pode ter zero. Então, não pode ter cosseno de x sendo zero. Portanto, ó, cosseno de x tem que ser diferente de zero. Bom, onde que o cosseno é zero? A gente sabe que o cosseno é medido no eixo x. Então, se eu tenho um ângulo, ó, que esteja de tal maneira que ele esteja aqui em cima do eixo y, o eixo x vai ser zero. Então, se eu estou aqui no π sobre 2, o cosseno é zero. E se eu estou em meia volta, tanto no sentido anti-horário, que vai parar aqui, né? Ou no sentido horário, né? Meia volta para cá, também vai parar aqui, eu vou ter também o cosseno como sendo zero. Então, nesses pontos, nesses ângulos, eu não posso ter a tangente sendo definida se eu estou colocando a função aqui, porque apareceria uma divisão por zero. Por isso que o meu x, olha, não pode ser justamente π sobre 2, mas kπ, k sendo um número inteiro. Quando eu faço kπ, eu estou dando meia volta, né? Tanto no sentido horário, se k for um número negativo, né, vou estar no sentido horário, e se esse k for um número positivo, eu estou no sentido anti-horário, né, quando eu multiplicar por π. E o π sobre 2 é exatamente o ângulo que eu estou aqui, ó. Então é basicamente isso que você está fazendo. Então por isso que o domínio da função tangente tem que ficar dessa forma, tá certo? Vamos agora ver algumas propriedades da função tangente. Vejamos então aqui nesse quadro algumas propriedades da função tangente. Então, nós temos aqui uma função f de d em R, onde d é aquele conjunto que a gente viu anteriormente, né? X pertencente a R, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, tá? Um número inteiro. E nós temos aqui a função f de x igual a tangente de x. Bom, a primeira propriedade é que a função f, a imagem dela é R, né? Ou seja, o resultado final aqui da tangente de x vai ser um número real qualquer, né? Pode assumir qualquer valor real, então, o resultado final dessa função aqui, que é a f de x igual a tangente de x, tá? Uma segunda propriedade agora, né, é que a função f não é injetora, mas é sobrejetora. Vamos lembrar, quando é que uma função ela é injetora? Ela é injetora quando valores diferentes do seu domínio estão sempre associados com valores diferentes no seu contradomínio. Não é o caso na função tangente. Por exemplo, se eu faço, digamos, a tangente de, digamos, 45 graus, né? Então, a tangente de π sobre 4, né? Eu sei que a tangente de π sobre 4, que é 45 graus, é igual a 1, certo? Agora, por exemplo, se eu faço a tangente de π sobre 4, né, e dou mais uma volta aqui completa no π sobre 4, né, esse ângulo que eu vou obter aqui no final vai ter também de novo tangente igual a 1. Então, eu tenho dois valores diferentes, que seria o π sobre 4, né, e o valor π sobre 4 mais 2π, de tal maneira que o resultado final da tangente seja igual, né? Então, essa função aqui, ó, ela não é injetora, né? Porque para ser injetora, valores diferentes do seu domínio sempre tem que estar associados com valores diferentes no seu contradomínio, tá? Então, não é injetora. Mas ela é sobrejetora. Por quê? Porque uma função é sobrejetora quando o seu conjunto imagem é igual ao seu conjunto contradomínio. É o caso aqui, ó, o contradomínio é R e a imagem também é R. Então, a nossa função tangente, ela é sobrejetora. Bom, outra propriedade é que a nossa função f ela é uma função ímpar, né? Ou seja, nós temos que f de menos x é sempre igual a menos f de x, para todo x no domínio de f, né?
Então, por exemplo, digamos que a gente pegue, sei lá, a tangente de, digamos, π sobre 3, que é 60 graus, né? A gente sabe que a tangente de 60 graus, né? Ou pelo menos você já deveria saber, já está aí bem treinado, né? Lembrando lá das tabelas que a gente viu básicas para seno, cosseno e tangente de ângulos, né? Notáveis. A tangente de 60 graus é o quê? É raiz de 3, tá? Bom, se você fizesse agora então, vamos pensar aqui, ó, vamos botar aqui deixa eu fazer aqui o círculo trigonométrico, ó, fazer aqui embaixo, né, pra gente poder mostrar aqui para vocês o negócio. Então, ó, digamos aqui, certo? Tá aqui o círculo trigonométrico, digamos o ângulo de 60 graus, né, o nosso π sobre 3 estaria para cá, né, ó, π sobre 3, certo? Para onde é que seria o nosso ângulo menos π sobre 3? Seria no sentido horário, né? Porque a gente já sabe que ângulo positivo é medido no sentido anti-horário, ângulo negativo é medido no sentido horário. Então, para cá que seria o nosso menos π sobre 3, certo? Bom, se eu faço, então, a tangente de menos π sobre 3, lembrando que se eu estou aqui no quarto quadrante, o que acontece? O nosso seno é negativo e o nosso cosseno é positivo. Então, quando eu dividir um número negativo, que vai ser o seno, por um número positivo, que vai ser o cosseno, e lembrando que tangente é justamente a divisão de seno pelo cosseno, né? Vai dar negativo o resultado. Então, o resultado disso aqui vai ser igualzinho ao tamanho que você tinha para a tangente de π sobre 3, que é raiz de 3, só que trocando sinal, então vai ser menos raiz de 3. Então, veja que aconteceu justamente algo desse tipo aqui, ó. Ou seja, se você compara essas duas coisas, eu vou botar para cá, ó. O que aconteceu ali? Aconteceu que a nossa tangente de menos π sobre 3 foi igual a fazer menos a tangente de π sobre 3, né? É só ver as continhas aqui. Então, como isso acontece para todos os valores no domínio da nossa função f, então essa nossa função f ela é ímpar, né? Agora se a gente fosse falar das raízes ou do zero da função f, né? Quem seriam? Bom, vai ser as soluções da equação f de x igual a zero, ou seja, tangente de x igual a zero. Bom, eu estou perguntando aqui então qual é o ângulo cuja tangente é zero. Olhando para o círculo trigonométrico, né? E lembrando que tangente de x é seno de x dividido pelo cosseno de x, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Quando é que isso aqui vai dar zero? Né? Isso aqui vai dar zero quando o meu seno, desculpa, né? Isso aqui vai dar zero quando o meu seno for zero, tá? Porque o meu cosseno não pode ser zero, né? Já que ele está no denominador. Já o numerador pode ser zero, né? Então, onde é que o meu seno é zero? O meu seno, ele é zero justamente aqui, ó, quando eu estiver em cima do eixo x. Então, se eu tiver aqui no zero e eu fizer uma meia volta, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, ou seja, se eu fizer zero mais κ, então se eu fizer zero mais κ dá só κ, né? Eu vou ter justamente o valor do seno como seno zero, e aí a tangente no final vai acabar sendo zero também, né? Porque toda vez que esse numerador for zero, automaticamente a nossa tangente aqui ela vai ser zero também, né? Porque lembra que o nosso denominador não vai ser zero, né? Não tem como. Então, as raízes dessa função, que é a função tangente, são justamente x igual a κ, onde k é um número inteiro. Belezinha? Então aqui são algumas propriedades da função tangente. Vejamos agora alguns exemplos usando essa função. Vejamos agora esse exemplo que diz o seguinte. Use um programa como o GeoGebra para analisar a influência dos coeficientes a, b, c e d na função definida por f de x igual a mais b, que multiplica a tangente de cx mais d. Vamos lá abrir o GeoGebra para analisar essa funçãozinha dada por essa expressão, né? E se você lembrar das aulas passadas, a gente já fez isso também para a função seno e cosseno. Vale a pena você dar uma olhada lá, porque é bem interessante saber qual é a influência dos coeficientes em cada caso, tá bom? Vamos lá para o GeoGebra. Vejamos então aqui no GeoGebra aquela função que a gente queria, né? E para isso vamos começar colocando os controles deslizantes aqui, né? Então o nosso A, o nosso B, o nosso C e o nosso D. O GeoGebra automaticamente já bota A, B, C, D aqui, né? E aí vamos botar a nossa função. Opa! Cancela aqui. Aí nós vamos botar aqui a nossa função, né? A função vai ser o quê? Vai ser f de x igual a mais b, b que multiplica. Tangente, em alguns programas de computador, você tem que usar TAN, certo? Para ser tangente. Aqui no GeoGebra ele já aceita TG, tá? Que é no caso em português mesmo. Mas se fosse no inglês seria TAN, tá? É bom você ficar esperto com isso aí. Bom, então aqui vai ficar A mais B que multiplica tangente de C vezes o X, né? Mais o D. Mais o D. Tá lá. Então vamos começar botando o nosso A para ser zero, né? Então vou botar aqui, ó. O nosso A ele tem que ser zero. Opa, para lá. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar de novo que eu errei ali. Nosso A tem que ser zero.
Vamos botar o nosso B vai ser 1, nosso C vai ser 1 e nosso D vai ser 0, né? Aí eu vou ter simplesmente a função tangente, né? Então tá lá. Vamos ver. O que acontece quando a gente movimenta o A, certo? Movimentando o coeficiente A, olha só o que acontece. Simplesmente, se a gente analisar o gráfico, ele está apenas se deslocando na vertical, né? Está fazendo uma translação em relação ao eixo Y. Então ele vai para cima ou vai para baixo, né? O gráfico. Vamos deixar o nosso A lá no 0. Bom, o nosso B. Bom, o nosso B está multiplicando aqui a tangente, né? O que acontece quando a gente faz o nosso B? Bom, ele mudou o formato do nosso gráfico, mudou uma inclinação que tinha aqui próximo, né, das raízes do gráfico, mas você vê que não mudou a amplitude do gráfico, né? Continuou indo de menos infinito até mais infinito, né? Quem lembra lá as funções de cosseno e seno, esse B que multiplicava a função seno e a função cosseno acabava mudando a amplitude deles, né? Do gráfico dessas funções. Aqui no caso da tangente não vai ter isso, né? Porque a amplitude já é o próprio número, conjunto dos números reais inteiro, né? Já é de mais infinito até menos infinito. Então não muda nada. Eu alterar isso aqui, só muda mesmo a inclinação aqui próximo das raízes. Tá vendo? Ó? Formato básico desse S, digamos, esse S alongado aqui. Mas não muda a amplitude. Então, deixa aí nosso B no 1. Agora vamos ver o nosso C. O que vai acontecer com o nosso C? Olha só. Bom, se você reparar, o que aconteceu foi ficando mais curtinho as ondas, né? Mudou aqui o período, né? Algo que já tinha acontecido também na função seno e cosseno quando a gente analisou, né? E olha que interessante, digamos que nosso C seja 1 aqui, tá? Vamos deixar ele no 1, né? O período, né, vai ser, na verdade, quanto? Vai ser de π, né? Como assim, professor? O período vai ser π. Se você analisar aqui, ó, um intervalo, eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou botar aqui um ponto para a gente poder ficar fácil para a gente observar. Então, ponto π, 0. Bom, se você analisar esse intervalo que vai aqui do 0 até o π, veja que nós temos aqui, ó, essa metade do gráfico aqui, né, esse meio S, digamos assim, para cima, e esse meio S aqui para baixo. A partir desse ponto, vai sempre repetindo esse padrão. Então, meio S para cima, meio S para baixo. Aí, esse ponto aqui já seria 4π, tá? Ou, desculpa, 4π não, né? Já seria 2π, né? Porque teria π para cá, mais π de novo. Vou até colocar ali para vocês verem, ó. Olha só. Vou botar aqui, então, duas vezes π no 0. Olha lá, ó, não falei? Então agora veja, ó, nós temos metade do S para cima, metade do S para baixo. Da próxima vez que isso vai repetir agora, ó, metade do S para cima, metade do S para baixo, vai ser mais π para cá. Então aqui já vai ser, na verdade, ó, 3π. Então se eu colocasse aqui 3π, ó, vamos botar, ó, só para poder vocês verem, ó. 3π, ó, como eu falei, tá vendo, ó? Então, ó, metade do S para cima, metade do S para baixo. E assim vai, certo? Então o período dessa função tangente é π, tá? O que acontece quando eu faço agora, né? Vou até apagar aqui. E mudo esse C, é que eu altero o período, né? Então, por exemplo, se eu for para C igual a 2, né? Se antes do meu período... desculpa, eu botei C igual a C. C igual a 2. Se antes o meu período era π, o meu período agora vai ser π sobre 2, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, vou botar, ó, em vez de ser π, eu vou botar π sobre 2, tá? Olha lá, o que vai acontecer justamente isso, ó. Metade do S para cima, metade do S para baixo. Aí caiu em π sobre 2. Aí se eu somo mais π sobre 2, vou parar lá no π, né? E aí eu vou ter metade do S para cima, metade do S para baixo. Aí eu somo mais π sobre 2, de novo, vou ter metade do S para cima, metade do S para baixo. E assim vai, tá? Então, eu posso até colocar aqui, ó, vai ser π dividido por o valor do módulo, né? Então, ABS do C, do coeficiente C. Então, ó, quando eu mudar aqui, eu vou botar o C igual a 4, né? Vocês vão ver que vai mudar ali também. Ó, de novo, como eu falei, ó, mudou aqui também. Então, agora já vai ser o quê? Vai ser π dividido por 4, né? Então, π sobre 4, esse tamanho aqui, ó, foi metade do S para cima, metade do S para baixo. Eu boto mais π sobre 4 aqui, ó, vai ter metade do S para cima, metade do S para baixo. Eu boto mais π sobre 4, vai ter metade do S para cima, metade do S para baixo, e assim vai, tá? Então, tá mudando aqui o período, certo? É em módulo, porque se você coloca aqui, ó, botar aqui menos 4, né? Vocês vão ver que não vai alterar aquela questão, né? Ó, de novo, continua. O que mudou, na verdade, foi só agora que o que acontece é assim, ó. O padrão fica metade do S para baixo, metade do S para cima. Aí continua, metade do S para baixo, metade para cima. Metade do S para baixo, metade para cima. E assim vai, tá? Mas enfim, mas você vê que o período não mudou, né? Então vamos botar aqui para 4 de novo, certo? Então o sinal do C não é relevante, né? Para mudar o período, porque vai em módulo, né? Então já vimos o nosso C. E agora vamos ver o nosso D. Então para isso, deixa eu voltar aqui meu C para o 1, tá? Então botei meu C para o 1. Agora vamos ver o nosso D. Bom, o nosso D, o que acontece é o seguinte, ó.
Eu vou esconder aqui o ponto A, né? Não preciso dele agora. Então, ó, quando eu mexo o meu ponto D, o que acontece é que meu gráfico ele se desloca na horizontal, né? Ele faz uma translação em relação ao eixo X, né? Então ele vai mais para a direita ou vai mais para a esquerda, tá? Então é só isso que faz. Então veja, né? O que aconteceu com os coeficientes? O A colocou o gráfico para cima ou para baixo, né? Então na translação em relação ao eixo Y, ou seja, mexeu na vertical. O nosso B não teve alteração na amplitude, né? A amplitude continuou sendo de menos infinito até mais infinito, né? Não mudou a amplitude. Mudou só a inclinação, né? Em alguns pontos aqui do gráfico, né? O nosso C mudou o período, então ó, ele fica um período maior ou menor, né? E o nosso D deslocou para a direita ou para a esquerda, né? Ou seja, translação em relação ao eixo X. Então agora a gente sabe o que acontece quando a gente varia cada um dos coeficientes ali naquela função, que seria A mais B vezes a tangente de Cx mais D. Belezinha? Vamos voltar lá para a videoaula. Voltamos agora para o quadro da videoaula e temos que resolver esse exemplo. Determine o domínio da função dada por f de t igual a tangente de 4t menos π sobre 3. Bom, lembrando lá do que a gente viu nessa aula, né, até aqui, o que acontece é que na tangente, o ângulo aqui dentro não pode ser um ângulo que faça com que a tangente fique sem definição. Lembrando que tangente de um ângulo alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, né? Quando é que a tangente fica sem definição? Quando esse cosseno aqui, ó, fosse igual a zero. Portanto, o que tem que acontecer é que cosseno de alfa tem que ser diferente de zero. E onde é que cosseno de alfa é diferente de zero? Justamente quando o nosso ângulo alfa for diferente de π sobre 2 mais as meia voltas que você puder dar aqui, né? Em relação a esse π sobre 2. Então, é isso que a gente precisa fazer para que a nossa função tangente, né, o ângulo alfa, quando a gente fizer a tangente de alfa, a função que a gente vai criar, a partir disso, fique com definição sem problema, né? Então, esse cara todo aqui, ó, 4t menos π sobre 3, eu tenho que colocar ele, ó, como sendo de tal maneira que ele vai ter que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, certo? Onde esse k aqui, ó, pertence aos inteiros, né? Então, vamos agora isolar o t. Nós vamos ter o seguinte, ó, 4t igual a... Igual não, né? Diferente, que aqui é diferente. π sobre 2 mais π sobre 3 mais kπ. Então, nosso 4t vai ser diferente de... Aqui o mm entre 2 e 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3, e 3 vezes π, 3π. 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes π, 2π. E agora aqui mais kπ. Então, nosso 4t tem que ser diferente de... Aqui vai dar 5π sobre 6 mais kπ. E agora esse 4 está aqui multiplicando, eu posso passar dividindo, né? Vai dividir isso aqui tudo. Então, quando eu fazer o seguinte, ó, t diferente de 5π sobre 6 dividido por 4, né? Então, esse 4 vai acabar multiplicando esse 6, vai ficar 5π sobre 24. K sobre π dividido por π, ou por 4, aliás, né? Vai dar kπ sobre 4. Então, olha só, o meu t tem que ser diferente de 5π sobre 24 mais kπ, onde esse k, né, vamos lembrar, pertence aos inteiros, né? Então, quem é o domínio dessa função f, se eu quiser colocar, né? Posso botar o seguinte, ó, o domínio dessa função f vai ser um número t pertencente aos reais, né? Eu botei número t porque é a variável que está aqui, né? Tal que esse nosso t vai ser diferente de 5π sobre 24 mais k vezes π dividido por 4, onde esse k pertence aos inteiros, né? Então, esse é o nosso domínio da função, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o GeoGebra, vamos colocar essa função lá e vamos ver como que, de fato, o domínio precisa ser desse formato aqui, tá certo? Vejamos, então, aqui no GeoGebra, aquela função que a gente fez no exemplo. Então, f de t igual a tangente de... Aí aqui fica 4t menos π sobre 3. Tá lá, né? Como é que eu identifico que de fato o domínio é aquilo, né? Lembra que os pontos onde você tem um problema é justamente nesses pontos onde tem aqui uma troca, né? A curva está indo para cima e agora vai para baixo. A curva está indo para cima e agora está indo para baixo, né? Nós temos esses pontos aqui de descontinuidade do gráfico, né? É um ponto que, se você tivesse colocado o lápis aqui, ó, seguindo a curva, você vai ter que, em algum momento, tirar o lápis para poder fazer outra curva, né? Porque não tem um encaixe aqui, ó, de uma curva dessa para a sua vizinha, né? E lembra que era justamente o que, né? Vamos fazer aqui, ó. Se eu fizer uma sequência, vamos fazer aqui uma sequência, tá? De retas que são paralelas ao eixo Y e passando pelos pontos que são o seguinte. Se eu botar aqui, né? Lembra que tinha dado o quê?
5 vezes π dividido por 24, depois mais k vezes π dividido por 4. Então, vamos pegar essa nossa variável k, certo? E ela vai ser um número inteiro. Então, vamos botar aqui, sei lá, de menos 20 a 20, né? Só para poder ter alguns valores. Olha lá, ó. Viu como é que ficou todas essas retas aqui, ó, justamente nos pontos onde acontece aquela descontinuidade, né? Onde você tinha um gráfico fazendo desenho, aí você tem que quebrar o gráfico, né? Parar de desenhar, pular para o próximo e ir fazendo. Deu justamente lá, ó. Vou até colocar essas retas aqui, ó, propriedades. Deixa eu colocar elas aqui pontilhadas, né? Só para ficar fácil. Aí, ó, fica fácil a visualização. Então, viu como que, de fato, o domínio da função aqui, ó, do ponto de vista geométrico que a gente está enxergando, fica condizente com o que a gente já calculou lá de um ponto de vista algébrico, lá quando a gente resolveu o exercício. Belezinha? Então, tá aqui feito, né? Fizemos, então, nessa videoaula um estudo sobre a função tangente e nos próximos vídeos podemos trabalhar um pouco mais com essa função. E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. E se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, inscreve-se, beleza? Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!